Lucas 22, 54 diz assim: então prendendo-o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Repita comigo, repita agora, essa fase. E Pedro seguia de longe. Vamos lá? E Pedro seguia de longe. No 55, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, outro disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E no versículo 60, e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra no meu coração. Amados, querendo às vezes você ou não, eu quero dizer que Deus tem um chamado para algumas pessoas. Tem alguns que Ele chama primeiro, tem uns que demoram para chamar, mas eu entendo que Deus é Ele que nos escolheu, é Ele que nos chamou, como assim chamou a Pedro. E nós temos aqui, nós precisamos ter a certeza que foi Deus que nos chamou. Você tem certeza que foi Deus que te escolheu, amado? Que foi Deus que te chamou? Se você ainda tem dúvida disso, você precisa crer. Antes de você existir, Ele te escolheu primeiro que você escolher Ele. Muitas pessoas, ao entregar a sua vida ao Senhor, elas dizem: eu aceitei Jesus, não é verdade? Às vezes a gente fala isso: olha, eu fui ali e eu entreguei, eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus. Está errado você falar isso, mas na verdade nós só aceitamos porque Ele nos aceitou primeiro, Ele nos chamou primeiro. Se você está aqui nesta noite, e se você está ouvindo essa live, vendo essa live, assistindo essa live, é porque Deus te encontrou primeiro. Por isso nós precisamos saber que somos escolhidos por Deus. Para quê? Para manifestar o próprio Cristo, o próprio Deus, que nós somos escolhidos dele, e nós precisamos manifestar a vida de Deus através da nossa vida. É por isso que nós somente somos vasos de Deus, para manifestar a vida de Deus. Então, jamais podemos deixar, você não pode deixar o inimigo tirar essa verdade do teu coração, porque o maligno, ele vai fazer de tudo para confundir você. E confundir o que? Se você realmente é filho de Deus. Enquanto Jesus estava caminhando para lá e para cá, antes do batismo, o diabo não confrontava ele.
Mas a partir do momento que Jesus, ele foi lá, desceu as águas do batismo, e a voz de Deus veio do alto e falou: este é o meu filho amado, em qual eu tenho prazer. Aí quando Jesus foi sair para o deserto para buscar um tempo a Deus em jejum e oração, por isso nós vamos fazer esse jejum de 21 dias, porque se o próprio Senhor Jesus jejuou quando ouviu o chamado de Deus, quanto mais você, quanto mais nós, quanto mais eu, nós precisamos também nos preparar para aquilo que o Senhor nos chamou. Amém, amados? E o Senhor Jesus, quando ele saiu, e no deserto ali, o que o diabo ele veio dizer para Jesus? Se tu és filho. Olha só, ele queria confundir a mente de Jesus. Ele já foi lá falando: se tu és filho de Deus, faça isso ou faça aquilo. Se tu és, quer dizer, ele já não tinha ouvido lá o Pai, o Deus Todo-Poderoso, falando que Jesus era filho? Já sabia que Jesus era filho, e Jesus também sabia. Todos ali no batismo ouviram aquela voz dizer. Mas o diabo, ele quer dizer para nós, amados, ele quer em alguns momentos chegar em você e dizer: será que você é filho de Deus mesmo? Será que você tem chamado? Será que Deus te escolheu? Então nós jamais podemos deixar o inimigo tirar essa verdade do nosso coração, porque é isso que ele quer fazer. Ele quer nos confundir. E se Satanás foi ousado em querer tirar essa verdade do próprio Filho de Deus, também tentará tirar essa verdade de nós. Ele vai fazer de tudo para tirar essa verdade de nós. E nós precisamos crer que somos escolhidos de Deus, e que temos um chamado de Deus nessa terra. Você não está aqui, amado, somente de passagem por nada, como um vento que passa. Deus tem um propósito na sua vida, amém? Você crê nisso? Deus tem um chamado. Olha o que diz lá Isaías 49, no versículo 5. O profeta Isaías 49, 5, ele diz assim: e agora diz o Senhor. Quem está falando aqui? O Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo para o profeta Isaías: agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo. Aleluia. Para que torne a trazer Jacó, porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será minha força. Aquele profeta, ele tinha uma missão, a missão de falar as profecias e exortar o povo, porque o povo estava vivendo totalmente fora do propósito de Deus, e Deus tinha escolhido o povo. Não é o povo que escolheu Deus, Deus escolheu um povo chamado Israel, o povo escolhido de Deus. E aquela nação escolhida de Deus era para servir a Deus, para buscar a Deus e para testemunhar diante dos reis e dos outros reinados que eles eram um povo diferente. Mas o povo estava totalmente vivendo fora daquilo que Deus tinha chamado eles. E o profeta, ele diz que esse chamado veio de Deus desde o ventre. Então creia, quando você estava sendo formado desde o ventre da sua mãe, Deus já te escolheu, Deus já te chamou. O profeta Isaías, ele tinha essa certeza que ele foi escolhido desde o ventre. Por isso Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus chamou. Agora Deus, ele dá esse tempo, esse livre-arbítrio para nós não servir Ele, não querer buscar a Ele forçadamente, pela força. Ele deixa você ter um encontro.
com Ele. Ele vai te chamando, Ele vai ali lançando, Ele vai te cercando, Ele vai mostrando para você o grande amor dEle. Agora, Provérbios capítulo 15, no versículo 3, diz assim, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus, Ele está vendo quem é mau, Ele está vendo as pessoas que estão praticando a maldade. Mas esse mesmo Deus, esse mesmo olhar de Deus, está vendo as pessoas que têm um coração bom. E eu quero dizer aos irmãos, quando os discípulos foram evangelizar, eles não foram evangelizar na casa de crente, de cristão. Jesus falou para ele: vai aonde a casa é digna, aonde há dignidade, e ali, se eles me aceitarem, deixa a minha paz. Se não aceitar, vai embora e leva também, e tira a minha paz, não vai ficar naquela casa. Amados, quer dizer, vai à casa onde é digna. Eu quero dizer que tem muita casa de ímpio, que não é porque eles são ímpios que eles são maus. Eles são dignos, são pessoas honestas. Sim ou não, irmãos? Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, ainda não tiveram um encontro com Deus, mas são pessoas boas. Mas Deus está à procura dessas pessoas. Os olhos deles estão em todo lugar. Amém, amados? Em toda cidade, em todo estado, em todo país, os olhos deles estão olhando para os bons e também para os maus, também para os bons. Agora, depois que você tem esse encontro com Jesus, e que você entendeu que Ele te chamou, e nós muitas das vezes falamos esse versículo muito conhecido lá de Josué, que ele diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está ali? Está ali no tempo ali atrás desse versículo. Eu e minha casa serviremos. Quem já ouviu alguém, um cristão, falar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados, essa verdade bíblica diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas essa frase, essa palavra, tem sido confundida por muitos crentes que pensam que servir ao Senhor é somente se tornar um cristão e mais nada. Agora eu entreguei a minha vida a Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sendo que servir ao Senhor também inclui em servir a Deus com seus dons naturais, com os seus dons ministeriais, do qual você vai buscando em Deus. Então, servir a Deus não é somente dizer que eu acredito em Cristo e mais nada. Servir a Deus, se tornar um servo de Deus, é trabalhar para o reino. É você estar disposto a, às vezes, sacrificar, muitas das vezes, o seu tempo precioso, para poder você servir ao Senhor. E eu, assim, amados, às vezes eu fico vendo, infelizmente, muitos irmãos, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor, mas não faz nada para Deus, nada. Como é que serve ao Senhor dessa forma? Então, se eu tenho um dom para cantar, eu não uso se eu tenho um dom para cantar e não uso para servir a Deus, eu estarei negligenciando meu chamado, sim ou não? Mas se eu tenho um dom para tocar, se eu tenho um dom para cantar, se eu tenho um dom para ministrar, se eu tenho um dom para servir algo que seja útil na casa do Senhor, e se eu tenho esse dom, mas eu não utilizo esse dom, então como eu posso dizer que eu e minha casa servimos ou serviremos ao Senhor? Hoje nós temos muitos cristãos dizendo isso, eu e minha casa servirão ao Senhor, mas o pastor falou, precisa carregar umas cadeiras ali, nós vamos fazer, o pastor inferno, eu não vou poder ir, não, porque nada, entendeu? Então acontece isso.
Pode acontecer isso, não estou dizendo que às vezes a pessoa realmente não tenha tempo, mas às vezes ela não está disposta a estar cooperando em muitas outras coisas. Então, eu quero dizer aos irmãos que nessa mensagem eu quero mostrar aos irmãos que Deus tem um chamado para cada um de nós, como também Ele teve um chamado na vida de Pedro, Ele tem um chamado na sua vida, Ele tem um chamado na nossa vida. E a primeira lição que eu quero tirar aqui, através desse texto que nós lemos de Lucas 22, é que Lucas 22, 54, quem tem chamado não serve a Deus de longe. Diga para o teu irmão: quem tem chamado não serve a Deus de longe. Olha o que diz aí Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, levaram e puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Pedro era servo de Deus, sim ou não, irmãos? Pedro era um homem que tinha entregado a sua vida a Cristo? Tinha. Mas naquele momento, Pedro seguia Jesus de longe. Quando Jesus chamou Pedro para torná-lo um pescador de homens, Pedro era um pescador, vivia da pesca, e Deus passou por ele, estava lá ele no momento, e falou assim: olha, larga a rede, deixa tudo aí e segue-me, porque hoje vos farei pescadores de homens. Ali foi um chamado na vida de Pedro. E ali Deus chamou Pedro, e Pedro teve que deixar tudo que atrapalhava ele para responder esse chamado na vida dele. Teve muitos momentos no ministério de Pedro, que Pedro teve até dúvida do seu chamado. Amado, teve um momento que Pedro afundou ao andar sobre as águas, mas foi o único discípulo que provou desse sobrenatural. Quem outro discípulo que você vê escrito nos evangelhos que andou sobre as águas? Pedro. Então Pedro, ele teve seus momentos de altos e baixos no evangelho, mas Pedro, ele tinha convicção do seu chamado, mas ele passou por muitas tribulações. Pedro foi carnal em querer proteger Jesus, quando Jesus estava lá orando no Getsemane, e de repente veio Judas Iscariote, beijou no seu rosto, e ali os guardas cercaram Jesus, e tinha um soldado chamado Malco, e esse Malco foi querer prender Jesus. Pedro desembainhou a sua espada e foi lá e cortou a orelha do soldado, sem dó nenhum. Pedro, ele teve algumas atitudes, ele quis até fazer algumas coisas pela sua própria força, mas ele também, no momento que ele cometeu aquele erro, ele foi o único que viu ali uma orelha caída no chão, e Jesus pegando a orelha foi lá e colando ali. Então, no mesmo momento que ele fazia as suas besteiras e seu chamado, ele também viu o poder de Deus acontecendo. E eu quero dizer, amado, e ele viu muitos milagres como esse. Não precisou nem daquele soldado passar pelo SUS. Na hora Deus já preparou ali e operou aquele milagre na vida daquele discípulo de uma forma poderosa. Infelizmente, eu quero dizer, muitos crentes querem servir a Deus. Infelizmente, eles querem servir a Deus, mas eles só querem servir de longe. Dizem que eles não estão negando a Jesus, estão tão convictos que são servos, sem servir, e não percebem quanto estão longe de Cristo. Então esse tipo de atitude é conhecido como hipocrisia, irmãos. Eu estou seguindo a Jesus, mas eu quero seguir a Jesus, mas estou seguindo ele só de longe. Então vamos lá ler o versículo de novo de Lucas 22, 54.
Lucas 22, 54. Ali os irmãos conhecem esse texto, que era uma situação muito difícil para Pedro. Prenderam Jesus e a matar o Filho de Deus. Pedro não estava entendendo aquele momento. Mas Pedro era o quê? Era escolhido de Deus para servir a Deus. Como Deus chama muitas pessoas para servirem Ele nessa terra. E nós precisamos crer, ter convicção no chamado que Deus nos chamou. Então, no Lucas 22, 54, Pedro levaram Jesus e puseram na casa do sacerdote, e Pedro seguia Jesus de longe. Pedro ficava de longe. Então, amado, tem muitas pessoas cristãs que falam que são cristãos, mas querem seguir Jesus, mas de longe. Não vamos conseguir dar prova que somos discípulos de Jesus seguindo Ele de longe. Amém, irmãos? E aqui está nesse texto. Então, quando nós temos um coração assim, dizendo, eu sirvo a Deus, mas não sou presente, não estou atuando, mas eu sou sério, isso se chama hipocrisia. Olha o que diz lá Mateus capítulo 15, no versículo 7. Olha o que Jesus fala para aqueles homens que se intitulavam servos de Deus, eram conhecedores da lei. Os fariseus eram homens que conheciam as leis, seguiam as leis de Moisés. Mas diz assim em Mateus capítulo 15, no versículo 7: hipócritas, olha só, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Infelizmente, tem muitos cristãos que se dizem que são cristãos, que dizem que são servos de Deus, até tem lá na sua geladeira ou no carro lá atrás: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas verdadeiramente ele serve ao Senhor só de longe. Só de longe. Pedro cegamente negava a Jesus, e ele negou por muitas vezes Jesus quando ele foi confrontado pelas pessoas, quando dizia que ele também era um dos seus discípulos. Os irmãos liam o texto comigo aqui de Lucas. Todas as pessoas que chegavam até ele falavam: você é um Pedro. Não, eu não sou não, você está enganado. Pedro estava negando, e hoje não é diferente. As pessoas continuam negando a Jesus ao segui-lo de longe, ao seguir sem ir para a igreja para ouvir a palavra, ao seguir sem ir para uma célula, para uma reunião de familiar para falar do Evangelho, ao seguir sem fazer o que Jesus nos chamou para fazer. Mas a diferença dos crentes de hoje é que eles acham que não estão negando o seu chamado, que não estão negando a Jesus, sendo um crente chamado desigrejado. Querem seguir Jesus, querem continuar sendo da família de Deus, mas de longe. Amados, então, o primeiro ensinamento que eu tive nesse versículo de Lucas 22, aqui, quando Jesus foi preso, e aqueles discípulos se dispersaram, e muitos ali ficavam só rodeando para ver o que acontecia, mas todos eles tinham chamado, porque Deus os chamou. Jesus olhou para Pedro e falou: você vai ser pescador de homens, segue. Como chamou muitos discípulos, muitas pessoas, e tem chamado até hoje. Deixa tudo, segue. Mas infelizmente a gente quer deixar só a metade das coisas e não quer deixar tudo. E principalmente o mundo. O mundo tem prendido muitas pessoas, os prazeres do mundo têm prendido muitas pessoas. Mas quando muitas das vezes você entendeu,
você é um servo de Deus e que você tem um chamado, as pessoas vão olhar para você com um olhar de acusação. Lucas 22:56. Olha o que diz. Então Pedro estava ali naquela fogueira. Jesus tinha acabado de tomar um couro ali, muitas chibatadas, e estavam ali sendo interrogados e maltratados. E Pedro, com medo, ficava ali, com medo de apanhar também. E Lucas 22:56. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele. Repita comigo: pusesse os olhos nele. Vamos lá? Pusesse os olhos nele. Então as pessoas que estavam ali olhou para Pedro e falou: esse aí é diferente, esse aí tem um brilho diferente. Eu acho que esse aí, ele tem um chamado de Deus, ele está aqui no meio, está se disfarçando aqui. Então, no versículo, então diz assim: disse Pedro, disse aquela mulher, aquela criada, este também estava com ele. No 57, 22, 57, porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Aí no 58, ele pouco depois, vendo-o, repita comigo, vendo-o, repita comigo, vendo-o, quer dizer, mais pessoas começaram a olhar para Pedro e dizer: olha, esse rapaz tem um chamado, esse homem tem um chamado, ele é diferente. Alguns até falaram que, olha, você tem um sotaque de Jesus, Jesus é da Galileia. Amado, é a mesma coisa, você começa, eu estou começando a andar nos mineiros aqui, você acredita que às vezes eu pego falando mineirês? Aqui ó, isso aí no São Paulo não existe isso não, e aqui ó, é só mineiro. Então quando você anda com mineiro, você aprende sotaque mineiro. Se você for na Bahia, você vai falar oxente. Se você for lá para o Ceará, você fala o macho. Então você pega sotaque, e aqueles discípulos tinham sotaque de Jesus. E eles perceberam, porque quem anda com Jesus vai falar a mesma língua dele. Amém, amados? Então, aquelas pessoas tinham percebido que Jesus, tinha um chamado de Deus. Então, nesse texto, vemos as pessoas olhando para Pedro e dizendo a ele: você é discípulo de Cristo, eu vi você com ele, você andava com ele, você fazia obra com ele, você alimentava as multidões com ele, você curava os enfermos com ele, você era servo dele, não era? E Pedro negando, não tinha nem como negar, mas Pedro estava negando. Para todos os lugares que Pedro ia, olhavam para ele com os olhos de acusação, com olhares de ódio, com olhares de maldade. É como assim: olha, se você está do lado desse homem, desse malfeitor, você também é um malfeitor. E Pedro ali se deslizava para lá e para cá. Então eu quero dizer, amado, quando nos afastamos de Cristo, é dessa forma que as pessoas nos olham como uma pessoa derrotada, porque ali para eles Jesus estava derrotado, Jesus estava apanhando, Jesus não era mais um vencedor invicto. Então, quando as pessoas começam a seguir Jesus de longe, vão ver se uma pessoa está seguindo Jesus só de longe, as pessoas vão olhar, com olhar de acusação. Por quê? Porque vai ver você também como uma pessoa sem rumo, um hipócrita, vai te ver como um mentiroso. Você é servo nada, você fala que é crente, você não é nada. Pedro, ele mentiu, irmãos. João fala que o pai da mentira é o diabo. E Pedro mentiu na cara dura: eu não conheço. Olha só. Fazia pouco tempo ele estava lá no Getsemane com Jesus, roncando lá. Jesus orando, suando sangue, Pedro roncando. E mesmo assim Pedro teve essa atitude. E eu quero dizer, Pedro mentiu em dizer que não conhecia Cristo. Quem sabe por medo de também ser preso, de ser crucificado, com medo de levar chibatada, com medo de perder a vida.
Mas olha o que diz aqui em Marcos capítulo 8, 35, irmãos. Marcos 8, 35 diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, repita comigo assim: por amor de mim, e do Evangelho. Por amor de mim e do Evangelho. Aqui Jesus estava dizendo: quem quiser salvar a sua vida vai perder, e perde, irmão. Você vai perder a rodinha daqueles que gostam de contar piada, que gostam de fazer bagunça. Você vai ter que sacrificar alguma coisa, você vai ter que perder alguma comunhão com pessoas que não querem nada com Deus. Você vai perder algumas coisas, deixar de falar mentira, que às vezes a pessoa está acostumada a falar mentira. Vai ter que deixar muitas coisas por amor de Cristo. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la, diz Jesus. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Agora, olha só, presta atenção aqui. Por amor de mim e do Evangelho. Eu gosto desse texto de Marcos, porque ele não fala só pelo amor em Jesus, irmão. Então, você que é um cristão, a palavra cristão quer dizer seguidor de Jesus, que segue Jesus. Se você se diz que segue Jesus, se você é cristão, você faz isso por amor de Jesus, e você faz isso também pelo amor do Evangelho. Não é somente por amor de Jesus, o texto está dizendo, é também por amor do Evangelho. Muitos cristãos nos dias de hoje dizem que daria a sua vida por Cristo, mas não conseguem nem dar a sua vida pelo Evangelho. Não se dispõem para a obra. Como eu posso dizer que sigo a Jesus sem praticar o Evangelho, que é as boas novas de Cristo? Servir a Jesus é segui-lo em todo o tempo. E seguir o Evangelho é servir, aliás, o Evangelho é não se apartar do Evangelho, das boas ações que o Evangelho me ensina. Servir a Jesus é receber o chamado para se tornar um discípulo e cumprir o ID, que Jesus falou quando ele foi embora. Ele falou para os discípulos: agora ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Recebe o ID. Então, servir a Jesus é receber esse chamado para ser discípulo. Agora, servir o Evangelho é colocar em prática a palavra de Deus viva e anunciar, batizando, ensinando os mandamentos da graça de Deus. Servir a Cristo é ser sua testemunha. Quando você serve e diz que é um servo de Cristo, você é testemunha de Cristo. Agora, servir ao Evangelho é testemunhar o que o Evangelho diz, o que Cristo fez na sua vida, em vida, pela tua palavra. Servir a Jesus é se santificar, e servir o Evangelho é se separar dos prazeres do mundo pela palavra. Então você vê que aqui nós precisamos de Cristo e precisamos da palavra, que é o próprio Cristo. Então o Evangelho é a nova notícia, que você é uma nova criatura, que você foi chamado para ser luz do mundo, que você foi chamado para ser o sal da terra. Amém, amado? É para isso que nós precisamos entender que somos servos. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só que beleza. A partir do momento que você guarda a palavra de Deus no seu coração, você vai refletir a glória de Deus na sua vida. Você vai brilhar
mas não por causa de você, mas por causa de Jesus que está em você, porque você não vai brilhar nada sem Jesus. Mas por causa de Cristo que habita em nós, nós vamos manifestar a glória, o Evangelho de Cristo, e nós vamos manifestar o poder de Deus, e através dessa manifestação o Pai será glorificado na sua vida, porque é para isso que Deus te chamou, para que Ele seja glorificado na sua vida. Amém? Este é o Evangelho puro. Então, a primeira coisa que eu falei para os irmãos, a primeira lição aqui que nós tivemos, que quem tem chamado não serve a Deus de longe, como Pedro estava servindo a Deus de longe. E a outra questão é que quando você tem certeza do seu chamado, e se você ficar servindo a Deus de longe, muitas pessoas vão olhar para você com um olho de acusação, mas Deus te olha de uma forma diferente. E eu quero falar aqui que Jesus olhou para Pedro, e Jesus também está olhando para você. Amém, irmão? Esse é o tema dessa mensagem de hoje. O tema dessa mensagem de hoje, amado, qual que é o tema dessa mensagem? Ele está olhando para você. Amém? Jesus, Ele olha para você. Agora eu quero aqui ler esse texto de Lucas 22, no versículo 61. Versículo 61, que diz assim: e virando-se o Senhor, repita comigo, olhou para Pedro. Repita comigo, olhou para Pedro. Vamos lá? E virando o Senhor, olhou para Pedro. Da mesma maneira que Jesus, Ele olha para Pedro, Ele olha para você nessa noite também. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Amados, no grego, a palavra tem 2 palavras que se traduzem olhar. No grego tem uma palavra que é chamada oftalmo. Por isso que você vai no oftalmologista, porque está falando sobre a visão no exterior. Está falando sobre uma visão, as suas vistas. Então é a palavra oftalmo. Então, quando se usa no grego e ele olhou, está falando, a palavra oftalmo é olhou o exterior. Então, é a visão do corpo, a visão do exterior. Tudo que olhamos é visão que, a natureza, as pessoas, isso é oftalmo. É uma visão por fora. Agora, existe outra palavra no grego que quer dizer olhar também, mas é a palavra chamada brepo no grego. Então existe a palavra oftalmo, que é a visão exterior, e tem a visão interior, que é brepo. Então em Lucas, no original grego, quando Jesus olha para Pedro, não está no grego oftalmo, está no grego brepo. E Jesus olhou para Pedro, brepo, que quer dizer olhou dentro de Pedro, não olhou o exterior de Pedro, não olhou para fora de Pedro, olhou para dentro de Pedro, quer dizer olhou no seu interior, no fundo do seu coração. É olhar por dentro e não por fora. Isso só Deus pode fazer, mas nós também podemos receber através do Espírito Santo de Deus, podemos receber essa visão brepo, não só a visão exterior, podemos olhar o mundo espiritual, porque quando nós temos Cristo dentro de nós, nós podemos chegar àquilo que está em oculto, nós podemos enxergar o mundo espiritual, e isso é receber a graça de Deus. Então, você pode, até por isso que tem muitos homens de Deus, quando está cheio de Espírito,
ele consegue ver a vida das pessoas, consegue olhar o que está dentro do coração das pessoas. Essa é a visão preco, é a visão que Cristo olhou Pedro, e é a visão que Jesus olha você também nesta noite. Ele não te olha o seu exterior, ele não olha a maneira de que você está, ele olha que você é uma pessoa boa e que você tem um chamado, e ele quer te usar. E ele quer fazer uma obra linda na sua vida. Quando Pedro estava sentado na beira da fogueira com os ímpios ali, no momento da prisão de Cristo, eles olhavam para Pedro com a visão oftalmo. Olha aí, olha o mentiroso aí, olha lá, esse andava com Cristo, olha o cristãozinho aí, você não é o cristão também? Eles olhavam com o olhar exterior, o olhar de acusação. Mas quando Jesus olhou para Pedro, fitou os olhos em Pedro, Jesus não olhou o exterior de Pedro, e sim o interior de Pedro. Os olhos de Jesus não olhou somente o corpo sofrido de Pedro, os olhos de Jesus olhou o coração de Pedro queimando, olhou a alma batida de Pedro, olhou o seu coração confuso, cheio de temor naquele momento. Esta é a visão, é o olhar breve. É assim que Jesus te olha nesta noite. Ele te ama tanto que ignora quando você recusa em servi-lo, mas ele continua olhando para você, esperando você receber o seu chamado a ele. Por isso Salmo 26:2 diz assim: Davi, examina-me, ó Senhor, prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque só Deus olha o que está dentro de você. Você é amada de Deus, você é amado de Deus. Se você está aqui hoje porque Deus te ama, não é porque você um dia entregou a sua vida a Ele, não. Ele te escolheu primeiro desde o ventre. Aleluia, amém, irmãos? Eu quero encerrar essa mensagem dizendo em Lucas 22:62, que diz assim: e saindo, depois que Jesus olhou para Pedro, não precisou de Jesus nem falar nada. Ô Pedro, está vendo aí? Você lembra o que eu disse para você lá? Você me negou aí um monte de vezes, 3 vezes me negou. Então, antes do galo cantar, você ia me negar. Jesus falou para Pedro alguma coisa? Não. Jesus somente olhou. Somente olhou. Lucas 22:62. E depois que Pedro viu que Cristo olhou para ele e olhou para dentro do seu coração, Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Pedro só lembrou do seu chamado, só lembrou que era servo, só lembrou que Cristo tinha uma obra na vida dele, quando a palavra de Jesus se cumpriu na vida dele. Cada um de nós, amados, receberemos uma palavra de Deus em nossa vida, para nunca mais nós esquecermos do meu chamado, do seu chamado. Eu tenho uma palavra de Deus na minha vida e jamais vou esquecer, jamais esquecerei da palavra de Deus na minha vida. Então, todo cristão nascido de novo tem uma palavra guardada em seu coração, e essa palavra é a âncora que nos deixa firme em Jesus. Amém, amados? Nós precisamos entender que quando você tem uma palavra, ela é uma âncora que vai te deixar firme no Senhor Jesus. Amém, querido? Então eu quero dizer aos irmãos, todo cristão nascido de novo tem uma palavra guardada em seu coração, e esta palavra, ela é uma âncora que vai te firmar no Evangelho. Mas infelizmente, pode acontecer com qualquer um, como aconteceu com Pedro. Momentos confusos, momentos de instabilidade,
Mas eu quero dizer, se você tem chamado, se você crê que Jesus te chamou, você nunca vai esquecer aquela palavra que Deus entregou para você no dia, amém, irmãos? E Deus vai cumprir essa palavra em sua vida. Jamais